Olá, Lara, tudo bem? Vamos então para esse maravilhoso exemplo que você me passou de multiplicação de radicais. Vamos lembrar da regrinha? A gente só pode multiplicar raízes de mesmo índice. Como assim? Então eu só posso multiplicar raiz quadrada com raiz quadrada. Eu só posso multiplicar raiz cúbica com raiz cúbica. Então eu só posso multiplicar raízes que possuem o mesmo índice. Se, por exemplo, eu tivesse raiz quadrada de 2 multiplicando raiz quadrada de 10, isso aqui seria o quê? Raiz quadrada de 2 vezes 10, logo teremos raiz quadrada de 20. Entende? Se, por exemplo, eu tivesse aqui raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 17, nós teríamos raiz cúbica de 3 vezes 17. Logo, essa maravilhosa multiplicação seria a raiz cúbica de 51, entende? Então, a gente só pode multiplicar raízes de mesmo índice. E é muito simples, a gente mantém o radicando e multiplica os radicais. Só que nesse exemplo que você me passou aqui, a gente consegue ver que essas raízes têm índices diferentes. Aqui é raiz cúbica, aqui é raiz quarta. Perfeito? O que a gente tem que fazer? A gente tem que igualar os índices das raízes, para aí sim a gente poder multiplicar. O que acontece? O Neto, ele fez dessa forma. Ele pegou essas raízes e ele fatorou. Se a gente fatorar o 32, a gente vai ter 2 elevado a 5. Se a gente fatorar o 9, a gente vai ter 3 elevado a 2. A gente pode fazer dos dois jeitos e eu vou te mostrar como. Primeiramente, vamos fazer sem fatorar. Depois vamos fazer desse jeito aqui com ele fatorando, tá bom? Primeiramente, para a gente igualar os índices das raízes, a gente tem que primeiramente o quê? A gente vai fazer novas raízes, ok? Nessas novas raízes, a gente vai colocar o mesmo índice, para que assim a gente possa multiplicar, perfeito? Mas que número vai ser esse índice? O número que vai estar aqui nesse índice vai ter que ser o MMC dos índices das raízes anteriores. Como assim? As raízes anteriores são essas. O índice dessas raízes é 3 e 4. Com isso, a gente vai ter que tirar uma MMC de 3 e 4. Se a gente tirar uma MMC de 3 e 4, isso aqui vai estar 2. Isso aqui só divide o 4 dando 2. 2 novamente, só divide o 2 dando 1. E agora a gente vai 3, dividindo assim o 3. Com isso, temos 2 vezes 2 dá 4 e 3 vezes 4 dá 12. Então, o MMC de 3 e 4 dá 12. Então, o índice dessas novas raízes serão 12. Agora você consegue ver que com os índices igualados a gente consegue efetuar a multiplicação. Aí o que a gente faz? A gente conserva o radical, no caso 32, aqui no caso 9. E o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer uma maracutaia, Lara. A gente vai pegar o índice da raiz nova, a gente vai dividir pelo índice da raiz anterior e multiplicar pelo expoente do radical. No caso, o expoente de 32 é 1, e o expoente de 9 é 1 também. Então, vamos lá. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. Então, o expoente do radical da nova raiz será 4. Vamos dar esse exemplo agora aqui do 9. 12 dividido por 4 dá 3. 3 que multiplica 1 dá 3. Então, aqui vai ficar 3. Com isso, a gente consegue efetuar a multiplicação, porque os índices das raízes estão iguais. Com isso, vai ficar raiz de 12 de 32 ao quadrado vezes 9 elevado à terceira. Perfeito? E o que a gente faz aqui? A gente efetua essas potenciações. Perfeito? Eu não quero fazer muita conta, por isso que eu vou fazer aqui rapidamente aqui na minha calculadora. Vamos lá? Na prova você faz ali. 32 vezes 32 é igual a 60... Calma. 32 vezes 32 é igual a 1024. Isso aqui é 32 ao quadrado. A gente multiplica por 32. Isso, no caso, é 32 ao cubo e a gente multiplica por 32.
dando esse número. 1.048.576. Só que você não precisa fazer isso. Perfeito? Isso aqui é pra gente idiota. Perfeito? O que a gente vai fazer? 32. A gente pode fatorar o 32. 32 fatorando é 2 elevado a 5. Só que o 32 também está elevado a 4. Então a gente coloca parênteses e eleva a 4. Entendeu por que eu fiz isso? 32 é 2 elevado a 5. Só que o 32 ainda está elevado a 4. Então a gente abre parênteses e coloca 4. E a gente multiplica. 9 é 3 ao quadrado. Só que o 9 ainda está sendo elevado a 3. Então a gente coloca parênteses e coloca 3. Perfeito? Lembrando que isso aqui é uma raiz de índice 12. Perfeito? Aqui a gente tem uma propriedade da potência, que é a potência de potência. A gente só multiplica os expoentes. Perfeito? Então, a gente vai ter raiz de índice 12 de 2. 5 vezes 4, nós temos 20. Vezes 3. Vamos lá, 2 vezes 3 dá 6. Então, é 3 elevado a 6. Perfeito? O que acontece, Lara? Essa raiz é uma raiz de índice 12. Para o número sair da raiz, ele tem que ter no mínimo um expoente 12. Então, o 2 consegue sair. Entende? Ele consegue sair quantas vezes? É como se essa raiz fosse assim, Lara. Olha, 2 elevado a 12 vezes 2 elevado a 8 vezes 3 elevado a 6. Ok? Tudo isso numa raiz de índice 12. 2 elevado a 20 é igual a 2 elevado a 12 vezes 2 elevado a 8. Esse 2 elevado a 12 consegue sair da raiz, deixando somente o 2 elevado a 8, porque ele não consegue sair porque é 8 e a raiz é de índice 12, e o 3, que está elevado a 6, não consegue. Então, esse aqui vai ficar 2 raiz de índice 12 de 2 elevado a 8 vezes 3 elevado a 6. Perfeito? Esse é o primeiro jeito de fazer. Mas também tem uma outra forma de fazer. O que ele fez aqui? Ele fatorou as duas raízes. Aqui a gente tinha uma raiz cúbica de 32, ele fatorou dando raiz cúbica de 2 elevado a 5. E ele, na raiz de índice 4 de 9, ele fatorou dando raiz de índice 4 de 3 ao quadrado. É a mesma coisa. Para a gente efetuar essa multiplicação, a gente tem que igualar os índices. E para fazer isso, a gente tem que tirar o MMC dos índices. A gente tirou o MMC de 3 e 4, que são os índices dessas raízes. E no MMC deu 12, perfeito? Com isso, as novas raízes terão índice 12. Perfeito? Com isso, a gente vai pegar o índice da nova raiz, a gente vai dividir pelo índice da raiz velha e multiplicar pelo expoente do radical. Perfeito? Isso aqui é um x representando multiplicação. Perfeito? Então, vamos lá. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 5 dá 20. Então, isso aqui é 2 elevado a 20. Você mantém um número, 2, perfeito? Nesse aqui, você vai manter o 3 e fazer a mesma coisa. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. Com isso, você consegue ver que as raízes estão com os índices igualados. Então, essa bagaça toda vai ser uma raiz de índice 12 de 2 elevado a 20 vezes 3 elevado a 6. E essa parte aqui é igualzinha quando a gente chegou aqui, ó. Raiz de índice 12 de 2 elevado a 20 vezes 3 elevado a 6 é a mesma coisa. Raiz de índice 12 de 2 a 20 vezes 3 elevado a 6. A gente faz aquela mesma coisa. Raiz de índice 12. 2 elevado a 20 é a mesma coisa que 2 elevado a 12 vezes 2 elevado a 8. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso para tirar o 12 da raiz. Eu vou te mostrar depois. Tudo isso multiplicado por 3 elevado a 6. Aqui a gente consegue ver que o 2 está elevado a 12. O 2 consegue sair da raiz, ok? Com isso, o 2 não consegue sair porque ele está elevado a 8. E esse 3 está elevado a 6. Ele também não consegue. Esses dois ficam presos. Então, vai ficar 2 raiz de índice 12 de 2 elevado a 8 vezes 3 elevado a 6. Só isso. Então, você pode fazer isso não fatorando os radicais ou fatorando os radicais. Em qualquer uma das duas vai dar na mesma coisa.